Continuando então nossa história de né, começar a entender o problema da dinâmica da plataforma continental, então, né, relembrando a primeira coisa, onde estamos, né, para saber que principalmente a questão da latitude, né, porque isso vai indicar para nós que tipo de clima, que tipo de padrões nós vamos observar. E aí a questão da forma, né? Daí eu comecei a falar que a forma depende muito da geografia local, né? Tipo e da histórico geológico da Terra. Então nós temos lugares que têm plataformas largas, temos lugares que temos plataformas estreitas, tem lugares que têm uma linha de costa muito recortada e tem lugares que a linha de costa é muito suave. Tem lugares onde a plataforma quebra em 50 metros de profundidade, tem lugares que a plataforma quebra em 500 metros de profundidade. Então tudo isso são fatores morfológicos, né? Tipo, como que a coisa se enquadra no espaço. Mas, deixa eu abrir aqui o meu board. Então, falando de plataforma, né, então assim, para entender a questão do problema, tem toda essa questão geográfica que eu estava falando antes. E aí, mas assim, a gente tem que tentar conceptualizar, né? Então a gente tem que, embora a gente as plataformas sejam bastante variáveis, né? Nós temos que ainda assim ter uma ideia do que é o conceito do problema que nós temos que entender, tá? E de maneira geral a gente pode explicar, quer dizer, a gente tenta reduzir, né, todas as possibilidades variáveis, né, em um modelo conceitual que exprime de maneira genérica, né, conceitual, como que nós temos que olhar para o problema. Tá? Então, aqui também é interessante que a gente começa a entrar nas questões de escala, né? E geralmente quando a gente fala de plataforma, nós estamos alguma coisa entre os estuários e as bacias oceânicas. Então a questão de escala aqui, de como as coisas interagem aqui e como as coisas estão relacionadas, também é uma coisa que a gente vai falar mais adiante. Mas tentando conceitualizar uma plataforma, né, então se a gente tem que descrever uma plataforma, primeiro que é até o próprio nome diz, né, plataforma, sugere que é uma área, né? E o que nós podemos afirmar de maneira genérica também é que a plataforma é uma extensão, é uma parte da crosta continental que vai até uma região que a gente chama de, né, a quebra.
essa linha a gente já viu, né, que pode ser alguma coisa entre 50 a 500 metros, dependendo da região. Em média, nós atribuímos ao valor de 200 metros, mas isso é muito relativo. Então, nós temos que, atualmente, o nível do mar está em um determinado lugar aqui. Vou colocar aqui o nível do mar. Tá? Então, o nível do mar não é constante, ele varia. Né? O que pode produzir variações do nível do mar? Maré. Maré. Que mais? Só maré? Bom, a longo prazo tem aí a mudança das tectônicas, né? Isso também influencia, derretimento de calotas, mas isso não é a longo prazo. Mas eu não falei nenhum prazo específico, né? Então, o nível do mar, ele varia em função de ondas de gravidade, ondas capilares, tsunamis, seixos, marés astronômicas, marés meteorológicas e variações de longo período que podem ser causadas por vários motivos, né? Mas um especial que é interessante, assim, numa escala de tempo relativamente não tão longas, assim, longas, muito longas comparado com os processos dinâmicos, mas não tão longas assim, são os ciclos glaciais do Holoceno e Pleistoceno. E daí nós temos que, por exemplo, há cerca de quanto? Acho que foi 20 mil anos atrás, né, o nível do mar estava cerca de, acredita-se, né, pelos registros que se tem, que o nível do mar estava cerca de 100 metros abaixo do atual. Então é interessante vocês pegarem, por exemplo, uma carta batimétrica e olhar onde está a linha de 100 metros, né? E há 20 mil anos atrás, assim, que não é, assim, é bastante tempo para processos dinâmicos, mas não é tanto tempo assim para a humanidade, assim, né? Já que isso favoreceu a passagem no Estreito de Bering, essas coisas assim, né? Facilitou a passagem dos homens para a Austrália também, possivelmente, tá? Mas o nível do mar está variando. Para nós, essa escala de tempo não é importante, porque nós estamos falando de dinâmica, de coisas que acontecem em horas, dias e anos, até décadas, né? Então, não nos interessa. Então, nós podemos considerar que o nível médio do mar ele está relativamente constante, apesar que o nível médio. O nível varia em função de ondas de vários tipos, né, desde capilares até ondas de vento, até tsunamis, seixos e outras ondas de maré e gravidade e efeitos meteorológicos. Então, esse aqui seria uma seção transversal da plataforma. Então, acho que todo mundo consegue visualizar, né, que aqui ó, é o continente. Então, a plataforma é esse trecho do continente que está submerso atualmente com essa quantidade de água. Né? É bom falar, né, quando a gente fala de nível médio do mar, que atualmente o nível do mar está subindo, né, a uma taxa de mais ou menos 2 a 3 milímetros por ano, que é uma taxa rápida, né? Se a gente, pelos estudos dos registros geológicos,
o nível do mar está subindo com uma velocidade razoável, que significa que a cada 5 anos o nível do mar sobe quase mais de 1 centímetro. Né? Então, as perspectivas, né, para quem mora nas zonas costeiras é um tanto quanto lúgubres. Então, só que a plataforma não é só uma linha, né? A plataforma nós temos que entender que ela se estende. Não precisa de espaço. Espaço, não precisa. Isso aqui. E daí vamos desenhar aqui o continente do lado de lá. E aqui vamos desenhar tracejado para vocês esse limite arbitrário aqui, que é a quebra da plataforma. Tá? Bom, então, nesse desenho aqui, né, aqui tem pode chegar um riozinho, um estuário aqui, chegando aqui. Isso aqui, então, é o nosso domínio, é o nosso problema. É essa parte do oceano aqui, que pode receber uma quantidade de água que chega do continente. Algumas plataformas podem receber mais, outras plataformas podem receber menos, outras plataformas não recebem nada. Tá? Então aqui nós temos uma fronteira. Então a gente vai chamar essas fronteiras de bordas do problema. Então, e as bordas, nós temos que estabelecer para essas bordas o que a gente chama de condições de contorno. Tá? Então, eu tenho um problema que é essa parte submersa aqui do continente, que nós podemos delimitar ela assim por uma linha imaginária, né, que é a quebra da plataforma, mas uma linha bem estabelecida, que nem é tão bem assim, é essa aqui. Então nós temos uma linha que separa o mar do que não é mar. Essa linha aqui a gente chama do quê? Linha de costa. E a gente vê que a linha de costa é uma referência de nível, né? Porque simplesmente é o continente que está aumentando sua altitude em relação ao nível do mar. Mas o que é importante no problema que nós estamos tentando dimensionar é que a linha de costa ela não permite troca de água. Tá? Então, isso aqui não é possível. Então, a gente diz que a linha de costa é uma borda fechada. Tá ficando uma bagunça aqui. Essa caneta aqui também não ajuda. Tá? Então, aqui nós temos a linha de costa. É uma borda fechada. Quer dizer que não há possibilidade da água transitar de um lado para o outro. Isso é óbvio, né? Eu sei que vocês sabem que isso é bem óbvio, mas quando a gente está dimensionando um problema, isso
facilita a gente entender. Por exemplo, quando a gente falasse de um estuário, né, por exemplo, a plataforma continental tem uma borda fechada. Mas quando a gente vai trabalhar com um estuário, o estuário é diferente. Por quê? Quantas bordas fechadas tem um estuário? Você consegue imaginar um estuário? Aqui é o mar, aqui é o rio. Então, se a gente imaginar um estuário, o estuário tem duas bordas fechadas. Então, isso caracteriza um problema bem diferente. E se a gente imaginar o oceano profundo, assim, processos oceânicos de mesoscala, né? O que é um processo oceânico de mesoscala? Hein? Mesoscala é uma palavra importante, e agora é também importante entender também o que é submesoscala. Mas me dê um exemplo de um processo de mesoscala oceânico. Alguém? Me dá um exemplo? Ninguém? Os vórtices. Pode ser? É que colocaram ali o que eu ia falar. Vórtice já está, assim, correntes oceânicas são processos de mesoscala, tá? Por exemplo, a corrente do Brasil, a corrente sul-equatorial, a corrente Benguela, são processos que a gente chama de mesoscala porque já não são, por exemplo, o giro oceânico, né, o giro subtropical é um processo em escala oceânica, mas uma corrente, né, a corrente do Brasil, uma corrente qualquer, isso já entra no que a gente chama de mesoescala, que obviamente tem vórtices em escala meso, né, nessa escala. Só que vórtices, eles ocorrem em qualquer escala. Tá? Então você tem vórtice dentro de uma xícara de café, até o giro oceânico pode ser considerado um vórtice em escala de bacia. Tá? Mas uma corrente oceânica, por exemplo, a corrente do Brasil, a corrente das Malvinas, isso aí são um processo que a gente chama de mesoscala. Mas quando a gente vai trabalhar com um problema, por exemplo, de um mesoscala, né? Quantas bordas fechadas eu tenho? Nenhuma. Né? Porque você pode até ter a quebra da plataforma, mas você tem a plataforma e a água ali, então a borda não é exatamente fechada. Tá? Então as bordas todas estão abertas. E quando a gente trabalha, por exemplo, outros problemas, né? Por exemplo, quando o Ekman derivou o mecanismo de movimentar a água em função do vento, o problema também dele não tinha borda fechada. Tá? Então, ter bordas abertas e fechadas diz para nós que tipo de ferramenta vai ser mais apropriada para resolver algumas coisas. Tá? Então, nós temos essa borda fechada, horizontal, que impede qualquer passagem de água de um lado para o outro. Significa que, bom, mais uma vez, né, vamos lá para o Pavlov, quais são os dois princípios mais importantes que eu tenho na dinâmica dos fluidos? Momento e massa. Conservação de massa e momento. Tá, além da Cristal, alguém tem que falar também, tá? Senão eu vou achar que só a Cristal sabe disso. Mas conservação de massa significa que se por algum motivo eu tenho uma corrente vindo para a costa, por algum motivo eu tenho uma força, de algum jeito foi criada uma força, e a força gerou uma corrente que vai no sentido da costa. O que eu posso afirmar? Afirmando que a costa é uma fronteira fechada, é uma borda fechada, o que vai acontecer? Então, por algum motivo eu estou empurrando, existe uma corrente indo no sentido da costa.
Mas a costa é uma fronteira fechada. Eu estou afirmando aqui, ela não permite a passagem de água. Mas se eu estou empurrando a água, o que vai acontecer com a água? Vai ocorrer um empilhamento de água na costa? Você pode até empilhar um pouco, mas vai chegar uma hora que essa água vai ter que sair. Formar uma contracorrente? Princípio de conservação de massa. Se eu empurro uma massa para um lado, a massa que estava lá vai ter que fazer o quê? Vai ter que ir para outro lugar. Eu não posso afirmar para onde que vai a outra água, mas eu tenho certeza que ela vai ter que sair dali. Ou a minha corrente não é impossível. Tá? Então, assim, se eu empurro a água para a costa, a água que está na costa vai ter que ir para outro lugar. Para onde? Não sei, mas ela tem que sair. Tá? Então, isso é o que nós estamos fazendo, associando o princípio de conservação de massa com a presença de uma borda fechada. Eu estou dizendo não pode passar água e eu estou empurrando a água para lá, então a água vai ter que ir para outro lugar. Ela não pode passar. Tá? Claro isso? É fácil, né? Tipo, não é nada complicado assim. São coisas simples que, na verdade, vocês são óbvias, mas são importantes a gente enfatizar, porque isso os problemas da física geralmente são problemas simples, como esse, né? Só que a gente às vezes tem que usar uma matemática um pouco rebuscada para chegar em uma solução numérica para alguma coisa assim. Mas o problema é simples, né? Tipo, e é óbvio, né? Não pode passar água, então a água tem que ir para outro lugar. Pois bem, então aqui nós temos uma borda fechada. Mas nós temos, assim, essa borda fechada, ela é especialmente na dimensão horizontal, tá? Porque quase tudo que é movimento que nós trabalhamos em oceanografia, em qualquer escala, assim, em fluidos geofísicos, que é a atmosfera e os oceanos, e rios e canais abertos, nós separamos os movimentos horizontais dos verticais, porque os horizontais são muito mais intensos. Tá? Então nós temos essa borda fechada, que é uma borda fechada especificamente para os movimentos horizontais. Mas nós temos uma segunda borda fechada aqui também. Aonde que está a segunda borda fechada? Vocês conseguem identificar aqui uma segunda borda fechada? Por onde não pode passar água? Então nós temos... A quebra da plataforma, talvez, subindo o talude? Mas a água não pode passar aqui, dessa região. Daqui para cá, a água não pode. Mas tem uma outra borda fechada aqui. Não é essa. O fundo? O fundo. Tá? Então, o fundo também é uma borda fechada. Tá? Então, não vou desenhar colocar o fundo aqui assim. Tá? Então, aqui. Essa borda aqui também, linha grossa. Tá? Então, a água não pode passar. Ela não pode passar aqui, assim como ela também não pode passar aqui. Então, eu tenho agora duas bordas fechadas. O fundo não permite que a água venha do fundo, nem a água desapareça para o fundo. E tem a linha de costa, quer dizer, e aí no caso, quando eu falo com o fundo, é a água que vai para baixo ou a água que vem para cima. Né? Quer dizer, o movimento vertical. E, lateralmente, a linha de costa. Tá? Isso aqui desconsiderando qualquer irregularidade da linha de costa, para a gente ficar simples. E o fundo, a gente vai falar bastante do fundo, porque o fundo é completamente ignorado na dinâmica dos oceanos. Né? A gente já falou disso, né? Que lá quando o professor lá de dinâmica dos oceanos falou de dinâmica dos oceanos,
o fundo é uma coisa que não faz parte da dinâmica dos oceanos. Mas o fundo é muito importante para a dinâmica da plataforma, porque a plataforma é muito mais rasa do que os oceanos. E vocês podem ver também que, pela característica da plataforma, o fundo é mais importante em parte da plataforma do que em outra, né? Aonde que o fundo é mais importante? Próxima linha de costa. Por quê? Porque aqui é mais raso, né? Então, nessa região aqui... tem um laserzinho aqui. Então, nessa região aqui, você tem... Lembra qual que é a profundidade mínima da plataforma? Qual que é a profundidade mínima da plataforma? 0 metros. Zero. Então, e máxima na quebra, não importa qual seja. Centenas de metros, sim. Várias dezenas a centenas de metros. Então, aqui na parte mais interna da plataforma, quanto mais próxima da costa, mais importante vai ser o fundo. Porque, além do fundo não permitir movimento vertical, o fundo também não se mexe. Isso é verdade? O fundo não se mexe? Bom, considerando que a gente tem ressuspensão de sedimento, então sim, as variações são pequenas, mas sim. Não é absolutamente dizer que o fundo não se mexe. O fundo se mexe. Mas se mexe muito pouco. Tá? Então, assim, entendo que eu tenho transporte de sedimento, eu posso ter... Alguns fundos não se mexem, se for rocha, né? Mas geralmente o fundo se mexe. O fundo pode responder ao efeito da água sobre ele. Mas de maneira geral ele se mexe muito pouco. Mas a água se mexe bastante, certo? E o que acontece com uma coisa que se mexe em contato com uma coisa que não se mexe? Atrito? A palavra mais bonita para atrito. Vocês estão agora na universidade, vocês vão ser oceanógrafos. Atrito é lá no ensino médio. Aqui a gente fala em... Fricção? Não. Fricção. Tá? Então a gente não costuma falar o atrito, não sei o que. O termo técnico que a gente usa sempre para se referir a isso, né, ao contato de duas coisas que se mexem com velocidades diferentes, é fricção. Tá? Que é sinônimo de atrito. Tá? Que eu saiba não tem nenhuma diferença, mas a gente usa a palavra fricção. Tá? E fricção, o fundo não se mexe, a água se mexe. Logo, entre a água e o fundo, existe muita fricção. Tá? E a fricção vamos falar mais adiante sobre isso, porque isso é um assunto bastante importante, mas a fricção, ela remove movimento da água. Mas, por conservação de energia, se você remover o movimento da água, mas o fundo não se mexe, em que essa energia é transformada? Vou recapitular aqui, tá? São conceitos físicos básicos que vocês já escutaram, mas aqui a gente está tentando colocar em um contexto mais interessante, digamos assim. Então, eu tenho água. A água se mexe, e quando ela se mexe, né, ela tem energia que tipo? Energia cinética? Energia cinética. A água se mexendo carrega energia cinética. O fundo está parado. O fundo não se mexe. Então, o fundo tira a energia cinética da água, porque ele vai frear o movimento da água. Mas, se o fundo tira a energia do movimento, a energia cinética da água, mas o fundo não se movimenta, para onde que está indo a energia?
Está sendo convertido em outra forma de energia? Está sendo Calor, convertido em talvez. outra forma de energia. Né? E que forma de energia seria essa? O fundo parado, a água se movimentando, o fundo rouba momento da água. Isso produz turbulência. Tá? Então, assim, imagine que a água se movimentando e você está com o fundo parado. Isso cria, a gente vai, não se preocupe, a gente vai repetir isso várias vezes durante o curso também. Isso vai converter a energia cinética do movimento no que a gente chama de energia cinética turbulenta. E o que acontece com a turbulência, né? Agora há pouco vocês falaram em vórtices, né? Mas a energia cinética turbulenta é basicamente vórtices. Só que em escalas bem menores do que os vórtices. Aliás, vórtices de submersa escala também são vórtices turbulentos. Mas aqui a gente está falando de turbulências que vão, obviamente depende da escala que nós estamos falando aqui, que a gente vai ter uma aula que vai falar, né? Por exemplo, o maior vórtice que eu posso ter é a coluna d'água que eu tenho no local onde está ocorrendo esse fenômeno, né? Que a gente chama isso de escala de Obukhov. E esses vórtices vão, por serem turbulentos, eles vão se decaindo em tamanho, que a gente chama de cascata, né? Tipo, o vórtice grande vai se decompondo em vórtices menores, até que chega num tamanho que eles simplesmente se dissipam em calor. Tá? E isso é um processo muito importante no movimento da água. Tá? No movimento dos oceanos, de maneira geral, mas isso é muito mais relevante em plataformas continentais. Por exemplo, né, até onde isso vai, né? Mas a Lua já esteve muito mais próxima da Terra. Vocês sabiam disso? Não? Sim? Talvez? Tá, então a Lua, no Devoniano, tá, ela era muito mais próxima da Terra. Então, e como ela está mais próxima da Terra, a Terra girava mais rápido também. Tá? E, por exemplo, se a gente pegasse a hora de hoje, né, tipo, 1h hoje, e a gente transportasse isso para o Devoniano é um bocado de tempo atrás, sei lá, uns 600 milhões de anos. O dia, se a gente usasse a mesma marcação de hora que a gente usa hoje, né, que é relativa a hoje, o dia parece que tinha 14 horas, 15 horas de duração. Porque a Lua estava muito mais próxima da Terra, a Terra girava muito mais rápido. Né? Então, isso é um fato. Tá? O tamanho do dia eu já não sei, mas era assim, era consideravelmente menor que o dia de hoje, em termos de duração. Quer dizer, e o dia é o tempo que a Terra demora para dar em volta uma rotação em torno de si mesma. Né? E, então, o que acontece é que a Lua está se afastando da Terra. Mas isso só pode acontecer, e isso está sendo causado exatamente por isso que eu acabei de falar para vocês, a dissipação de energia das marés sobre as plataformas continentais. Então, todo dia que passa tem as marés, né, as marés sobem, maré desce, mas quando as marés são fortemente afetadas pela fricção do fundo que ocorre nas plataformas continentais, essa energia da maré é dissipada e isso causa um pequenininho diminuição na velocidade de rotação da Terra. Tá? É bem pequenininho, mas é o suficiente para que a Lua se afaste gradativamente da Terra. Tá? Então vocês podem entrar no YouTube lá, tem alguns vídeos que falam sobre esse fenômeno. Tá? Então significa que daqui, sei lá, 500 milhões de anos, talvez a Lua não esteja mais em volta da Terra, mas esse é um processo que ocorre pela interação do movimento dos oceanos sobre as plataformas continentais, porque as plataformas são muito rasas, então elas dissipam muita energia.
Tá? Então, o fundo, de maneira geral, para os oceanos, não tem muita importância. Mas nas plataformas continentais, isso é bem diferente. E principalmente quanto mais rasa for a plataforma. Quanto mais funda, menos importante é esse processo. Mas mesmo mais profunda, ela é muito mais rasa do que os oceanos. Tá? Bom, então aqui nós temos agora já, então nós temos no nosso problema, né, que nós temos um lado aqui está fechado, não passa água, e do outro lado aqui embaixo também não passa água. Bom, agora nós temos, então nós temos duas bordas fechadas, que eu vou escrever aqui. Letra menor aqui. Borda, letra feia. Bordas fechadas. A linha de costa e o fundo. E nós temos as bordas abertas. E vocês me digam então, quais são as bordas abertas? São todas as outras. Mas quais são as outras? A superfície. A Faz superfície. interação com a água. Então nós temos a superfície, né? Porque aqui na superfície, né, existe o contato com a atmosfera, que é outro fluido geofísico. E o que pode acontecer aqui na superfície? Então, aqui pode acontecer, vou colocar em verde aqui. Então, pode ter entrada de água. Como que a água pode entrar aqui? Que tipo de mecanismo que transfere a água da atmosfera para a superfície? Precipitação? Além da precipitação é um mecanismo, mas quais outros tem? Existem outros? Tem os fluxos a nível molecular que também Aliás, acontecem, né? não, digamos assim, precipitação é o nome genérico para essa flechinha aqui. Mas nós temos alguns tipos de precipitação. Não só tem. Quando a gente fala de precipitação, vocês pensam em quê? Chuva, água. Tá, chuva. Mas chuva é um tipo de precipitação. Pode ter outros. Quais seriam outros tipos de precipitação? Em terra tem mais, mas aqui sobre o mar, chuva é um tipo, neve é outro, granizo é outro e até nevoeiro é outro. Tá? Então, mas é qualquer coisa que transfira água da atmosfera para o oceano. E essa água transferida tem que estar em que estado? Líquido ou sólido? Líquido ou sólido. Né? Você não vai ter transferência de vapor da água para o oceano. Quer dizer, então, realmente esse processo depende da gravidade, né? Porque, na verdade, precipitação é você pegar alguma coisa que está é um soluto que fica em estado saturado e daí o excesso precipita. E é isso que acontece com o vapor para produzir a precipitação. Né? Só que a gente mistura esses conceitos. Então, a precipitação é quando a água na atmosfera deixa seu estado de vapor, passa para o estado líquido ou sólido,
e aí por gravidade volta para a superfície. Mas aqui também pode ter fluxo para cima. Né? Como? O que pode causar o fluxo para cima? Contra a gravidade. Evaporação. Evaporação. Tá? Então a água evapora. E o que é necessário para a água evaporar? Calor. Energia. Né? Tendo alguma energia, a água evapora. E a que temperatura que a água evapora? 100 graus Celsius. Pensa bem. Quando você coloca a tua roupa para secar, você coloca ela para secar a 100 graus Celsius? O que acontece a 100 graus Celsius? A água entra em ebulição, é outra coisa. É outra coisa. Tá? Então, a 100 graus Celsius e a 1 atmosfera, a água entra em ebulição. Mas evaporação acontece em qualquer temperatura. Até menos 10 graus Celsius, até a água pode evaporar. Tá? Então, a evaporação é um processo que ocorre em qualquer temperatura. Obviamente que quanto maior for a energia, maior a taxa de evaporação, certo? E, por exemplo, é um dos problemas das mudanças climáticas, né? O aumento da temperatura, o que é? Nós estamos aumentando a taxa de evaporação e estamos aumentando a temperatura da atmosfera e estamos aumentando a quantidade de energia cinética que está na atmosfera, e aí vem todas as consequências de fenômenos extremos e coisas assim. Bom, mas aqui temos então que nós temos essa fronteira aberta. E só a evaporação pode tirar a água da superfície? Sublimação, talvez? Bom, mas daí teria que ter gelo aqui, mas talvez, se a gente considerasse assim que a água congelou e depois sublimou, pode ser. Mas o vento carrega muita água líquida para a atmosfera. Tá? Acho que todo mundo aqui já foi para a praia e já viu aquela formando uma bruma que vem com o vento, e é o que a gente chama de maresia, né? Quer dizer, é quando o vento soprando sobre o mar, ele carrega, forma onda, não sei o que, e carrega águas. Só que quando essas gotinhas de água entram na atmosfera, elas evaporam. Tá? Então, existe uma perda de água diretamente pela evaporação, mas também existe uma perda de água que é a água que é carregada, né, as gotinhas que são carregadas para a atmosfera, que acabam evaporando também. Aquelas que não voltam para a água, elas evaporam. E que, inclusive, é muito importante, porque quando você carrega uma gota de água salgada que é carregada pelo vento, e quando ela evapora, é água salgada, né? Então, se você evaporar a água, o que vai sobrar ali? Os sais. Os sais, né? Que eles vão cristalizar, e esses sais cristalizados que estão na atmosfera, né? Eles são muito importantes para produzir chuvas, né? Como núcleos de condensação para a formação de chuvas, né? É um processo também que ocorre, as pessoas não costumam dar muita bola para isso, mas ele está lá também, é importante para você produzir chuvas, ter esses núcleos de condensação na atmosfera. Bom, então nós temos aqui a superfície, que é por onde além de água, o que pode ser trocado aqui também? Calor? Calor. Porque da onde que vem o calor? Do sol. Né? Então, vou pegar uma amarelinha aqui, vamos ver se dá para enxergar. Então, nós temos energia do sol chegando aqui. E se a energia chega, o que vai acontecer com a água aqui? Energia Esquentar. chega. Oi? Vai evaporar, vai esquentar? São duas coisas bem diferentes, né? Mas chegou a energia,
aquela energia que não é refletida de volta, que é o albedo, essa energia aqui vai ser absorvida aqui pela água. Né? Alguma energia vai passar pela água, que é a luz, mas outra quantidade de energia vai ser absorvida até que tudo vai ser absorvido. Só que a água, quando esquentar, ela aumenta a temperatura. E daí o que acontece? Ela devolve calor na mesma proporção que ela recebe. Né? E parte dessa energia também é usada para evaporar a água. E também, se a água está mais quente, ela também transfere calor por contato com a atmosfera. Então, existe também essa troca de calor. Tá? Então, existe troca de massa, né? A água entra, a massa de água entra, massa de água sai através da superfície. Tá? E, muito importante, calor entra e calor sai. Tá? Então, particularmente em médias e altas latitudes, que a gente vai ver também adiante, né? Então, essa entrada de calor muito grande durante o período de verão aumenta muito a temperatura da água e produz um fenômeno que se chama de termoclina sazonal, né? Nas zonas de médias e altas latitudes, e que é quebrado no inverno lá com as tempestades. Então, isso aqui também tem um balanço de energia que é muito importante nas plataformas continentais. É importante nos oceanos, mas isso produz consequências interessantes também nas plataformas. E o que mais pode ser trocado aqui? Então, nós podemos trocar água, nós podemos trocar calor através da superfície, Gases, talvez. gases, de maneira geral, podem ser trocados, né? Tipo CO2 e oxigênio, etc. e tal. Mas, o que mais? Eu estou enfatizando isso porque vocês nunca lembram dessa outra coisa que pode ser trocada, que a gente falou agora há pouco. Então, você pode trocar massa de água, aquilo que não pode ser feito aqui na borda fechada da linha de costa, nem com a borda fechada do fundo. Você pode trocar calor, que calor também não vai ser trocado aqui na lateral. Se você tiver atividade vulcânica, você pode ter até alguma troca de calor aqui, mas também não é muito importante. Então, as trocas de calor também estão restritas na superfície. Mas tem uma outra propriedade também que é trocada e é importante. Isso aqui não é nem da plataforma, isso aqui é dentro dos oceanos de maneira geral, mas que outra propriedade importante que é trocada através da superfície? Quando eu falei da turbulência, o que era trocado ali no fundo? Energia? Movimento. Quer dizer, a energia é convertida. Né? Quer dizer, há uma transferência de energia, mas a propriedade que está sendo trocada é o movimento. E aqui também nós temos o movimento. Né? Nós temos... É difícil desenhar um ventinho aqui, mas a gente vai ter o vento, né? Quer dizer, o vento soprando e o vento sopra muito mais rápido do que a água, via de regra, né? E entre o vento e a água existe o quê? Fricção. Fricção, porque o vento vai mais rápido, a água vai mais devagar, então há fricção. E quando há fricção, significa que o vento perde velocidade, a água ganha velocidade. Só que, diferente do fundo, o fundo não se mexe, a água se mexe. Então,
o vento transfere movimento para a superfície do oceano. Mas, além da energia do vento, que é a energia cinética do vento convertida em correntes oceânicas, também há a formação de ondas, né? Então, existem várias coisas acontecendo na superfície. Tá? Então, essa interface aberta aqui, em contato com a atmosfera, permite todas essas trocas de massa de água, de energia e de movimento, tá? Através da superfície. A transferência de movimento do vento para a água, vocês viram em dinâmica, né, que é o mecanismo de Ekman, e a gente vai ver que isso aqui na plataforma é um pouquinho diferente, quer dizer, bem diferente, quer dizer, porque depende também da profundidade, a gente vai ver que a aplicação de Ekman, quer dizer, a física de Ekman, ela funciona na plataforma, mas a solução de Ekman não se aplica. Bom, que outras bordas abertas nós temos aqui? Então, nós temos já 3 aqui. Nós temos a linha de costa, nós temos o fundo e agora nós temos a superfície. Tá? Mas temos mais bordas. Que outras bordas nós temos? Um lado para o mar aberto? Então, agora nós temos uma borda que ela é uma borda que delimita arbitrariamente, né, a fronteira entre o meu problema plataforma e o meu problema fora da plataforma. Tá? Essa borda conecta, assim, totalmente uma linha, um plano imaginário, né, que a gente pode se quiser, definir pela projeção vertical a partir da linha da quebra da plataforma. Mas isso aqui também, essa face, né, que vocês estão vendo aqui, é uma borda aberta, né, porque o nosso problema é a plataforma. O talude e as bacias oceânicas não são o nosso problema. A gente quer entender o que acontece aqui, com as características de profundidade, linha de costa, do vento, que acontece na plataforma. Isso aqui está fora do nosso domínio, fora do problema. Mas entre o meu problema e o meu não problema, também há um outro problema aqui, que é essa borda que delimita essas duas regiões. E o que pode ser trocado aqui? Através dessa borda. Imagino que temperatura, salinidade, por vir de algumas correntes aí do giro. Aqui pode acontecer. Deixa eu apagar isso aqui. Sai daqui, deixa eu pegar um verdinho aqui. Aqui pode haver trocas de massa. Né? Massa pode entrar para cá. Mas, entendendo que se massa entra aqui, ela tem que sair. E essa massa que vai entrar, ela tem as suas propriedades, né? De salinidade e temperatura. Tá? Então, pode haver trocas, e pode haver troca de momento também. Né? Quer dizer, se você tem uma corrente aqui, ela pode afetar, ela pode transferir momento para a plataforma. Então, não troca calor, tá? Troca propriedades, salinidade e temperatura, e pode trocar momento também. Tá? Então, essa borda. E também para os dois lados. Né? Então, se você tem água entrando, você pode ter, certamente vai ter água saindo. E a água que estava aqui, se ela vier para cá,
ela vai trazer as propriedades dela com ela. E se a água está aqui, vai vir para cá, vai carregar também as suas propriedades. Quando a água se desloca e carrega as propriedades, como que é o nome disso? O transporte das propriedades pela água. Hein? Advecção. Advecção. Tá, então, advecção é quando você tem o movimento da água e a água carregando as suas propriedades. Tá? Então, nós temos aqui, vou colocar aqui a borda oceânica. O Guto, você tinha falado que pode trocar temperatura, salinidade e movimento ou momento que você tinha falado? Movimento e momento é a mesma coisa. Beleza. Tá? Momento é a quantidade de movimento. Então, se você pegar a massa vezes a velocidade, é movimento. Mas se você pegar só a velocidade... momento é dinâmico. Velocidade é cinemático. Tá bem, obrigado. Tá. Tem mais alguma borda aqui? Temos mais alguma borda para discutir? Acho que deu. Não, tem essa aqui ó, também. Ó. Nós temos essas duas bordas aqui. Ó. O problema tem que estar fechado, gente. Né? Nós não, assim, fechado no sentido que todos os lados do problema tem que estar analisados. Tá? Só que essas outras duas bordas, na verdade, elas simplesmente delimitam uma região da plataforma, de outra região de plataforma, né? Porque a plataforma continua para cá, ela continua para lá. Mas a gente não pode pegar e estudar, assim, não tem como nós estudarmos toda a plataforma do mundo. Se eu vou estudar uma plataforma, não tem como eu embarcar milhares e milhares de quilômetros de plataforma continental. Não, o problema tem que ser restrito. Né? Por exemplo, eu vou estudar a plataforma entre o Rio da Prata e a Lagoa dos Patos. Então eu vou estudar essa região aqui. Então, assim, de alguma forma, eu tenho que restringir o meu volume que eu estou tentando entender. Né? E aqui também, especialmente porque, assim como eu tenho essa troca aberta entre o oceano e a plataforma, eu posso ter a entrada de água, eu posso ter essa entrada de água aqui por alguma razão, mas essa água, por onde que ela pode sair? Se não, assim, ignorando que a evaporação não é importante nessa escala. Mas se a água entra através dessa seção aqui, ela obrigatoriamente tem que sair né, por essas seções ao longo da plataforma. Tá? Então, através dessas seções, que também são bordas abertas, eu também posso ter trocas. Só que diferente das trocas que eu tenho com o oceano, essas trocas aqui são paralelas à linha de costa. Enquanto que essa troca aqui vai ser normal à linha de costa. E aqui nós temos, então, esse é o problema. Então, o problema de se estudar a plataforma continental, não quero apagar isso aqui, vou aqui. Né, a gente pode
pensar na plataforma como se fosse... O que aconteceu? Traduzir. Como se fosse um prisma, né? Em que essas bordas aqui são abertas, essa borda aqui é onde tem contato com a atmosfera, e nós temos essas duas bordas aqui fechadas que não permitem transferência de massa nem outras coisas. Mas o fundo rouba energia do movimento da água. Tá? A margem aqui também rouba, mas é bem menos do que acontece no fundo. Apesar que aqui acontecem outras coisas interessantes. E nós temos também aqui um problema sério na zona, aqui bem perto da costa. Né? Se a gente pegar a área bem proximal da costa... Bom, já que a gente vai estar falando nisso, então vamos... Deixa eu colocar mais uma folha aqui. Quer dizer... Então nós temos a plataforma aqui. Então, a quebra está aqui. Nós costumamos separar a plataforma de um certo trecho para fora, como a gente chama isso aqui de plataforma externa. E de um trecho para cá, de plataforma interna. Tá? Então, existe uma linha imaginária na plataforma continental que separa a parte externa da parte interna. Essa região aqui, nós dinamicamente, tá? Não é, por exemplo, o pessoal da geologia possivelmente usa outra maneira de separar a plataforma interna e a plataforma externa, mas é um pouco complicado, mas aqui, esse limite aqui é aonde as camadas de Ekman de superfície e de fundo se encontram. Né? Então, vocês já ouviram falar da camada de Ekman, certo? Lá, em dinâmica. Então, a camada de Ekman é a profundidade até onde o vento atua na coluna d'água e produz uma espiral. Mas a água se movimentando sobre o fundo, isso também vai gerar uma camada de Ekman invertida no fundo. Tá? Então, se você tem uma corrente na plataforma, até uma distância a partir do fundo, você vai ter uma camada de Ekman invertida também. Quando essas camadas de Ekman se encontram, isso aqui é o que delimita dinamicamente o que é a plataforma externa da plataforma interna. A gente vai falar mais disso aqui adiante, não se preocupe, tá? Mas é só para vocês terem ideia de como que nós separamos a parte externa da parte interna. Então, aonde você pode ter um mecanismo de Ekman ainda atuante, isso a gente chama de plataforma externa. Quando a camada de Ekman do vento da superfície, ela começa a interagir com a camada de Ekman do fundo, isso aqui começa a gente caracterizar o que a gente chama de plataforma interna. É um conceito dinâmico, tá? Porque o vento muda e a interação, as correntes também mudam, então isso aqui não é um ponto fixo, isso pode variar bastante. O que acontece é que nessa região aqui o vento responde de uma maneira diferente do que ele responde aqui, além de outros problemas. Mas, se nós formos mais para a área mais rasa ainda, aqui tem uma outra zona tumultuada, bem próximo da costa. O que acontece bem próximo da costa? As ondas quebram? Então, aqui nós temos a zona de arrebentação. Tá? Então, nós temos as ondas de gravidade que foram geradas em algum canto,
E quando essas ondas chegam, elas começam a se comportar de maneira diferente e elas quebram aqui. E daí quando a onda quebra, o que a onda quebra? Quando a onda quebra, o que acontece? Aliás, quando essas ondas foram geradas e estão viajando no oceano, o que elas transportam? Energia. Mas quando elas começam a chegar aqui em águas rasas, elas começam a serem afetadas pelo fundo. E quando elas começam a ser afetadas pelo fundo, elas começam também a transportar um pouco de massa, que a gente chama de deriva de Stokes. E quando a onda quebra, a energia que ela está sendo transportada é convertida em advecção. A água, quando a onda quebra, aquele espumaredo branco lá, é a água sendo advectada. Então, antes da zona da arrebentação, né, a gente costuma, quer dizer, geralmente quem trabalha com oceanografia física de plataforma continental vai até essa linha aqui, tá? E essa outra área aqui, que é a zona de arrebentação, é meio que um limbo dinâmico, tá? Quer dizer, o pessoal que trabalha com sedimento, transporte de materiais na praia, costuma investigar essa área aqui, mais no sentido de entender como que é o transporte de sedimentos. Mas a dinâmica dessa região aqui é um caos, né? Tipo, é extremamente complicada, e não só por ser complicado, é extremamente difícil de fazer qualquer medição de propriedades aqui. Tá? É uma região muito energética, né? Então, isso dificulta muito. Então, essa região aqui próxima da costa, que pode ter até, assim, é muito variado o tamanho dela, mas é extremamente importante também para a transferência de propriedades aqui, que é a zona de arrebentação. Geralmente nós não entramos no mérito do que acontece aqui dentro. Tá? Então, embora a plataforma vá até onde não tenha mais água, esse trecho da plataforma aqui é bem mal entendido e a gente costuma não saber muito o que acontece aqui. A gente sabe que tem, por exemplo, quando quebra a onda, as ondas carregam água para cá e depois, por conservação de massa, cria aqui as correntes de retorno, né? E aqui tem interações. Então, são processos muito interessantes, né, de interação, de troca de movimento, troca de movimento, troca de propriedades, mas é uma região assim, meio que desconhecida, né? Tem muito pouca gente investigando o que acontece nessas regiões. Então essa é uma forma de limitar. O pessoal da geologia, né, que trabalha com transporte de sedimento, eles têm uma outra maneira de separar a plataforma interna, que é a partir de um ponto que eles chamam de profundidade de fechamento, tá? Que é onde as ondas passam a realmente transportar sedimentos. Mas não tem nada a ver com o que a gente da física costuma definir como plataforma interna e plataforma externa. Tá? Então, essa delimitação dos setores da plataforma é algo também que a gente tenta... cadê? Não, antes. Então, o nosso problema aqui, nós estamos delimitando as fronteiras do problema, mas dentro do próprio problema, nós temos também temos divisões, né? Nós temos aqui a zona da arrebentação, que é uma área bem pouco conhecida, a dinâmica, como as coisas funcionam aqui, e também tem uma outra divisão, que também é arbitrária, que é onde você tem essa questão do separar a plataforma interna da plataforma externa, que é em função daquilo que eu falei, que é onde o vento se comporta onde as correntes geradas pelo vento têm um determinado comportamento e onde elas têm um comportamento distinto. Bom,
Deixa eu ver se eu preciso falar mais uma coisa. Alguma, assim, eu estou colocando um monte de informações para vocês, né? Mas isso é para vocês. Toda vez que a gente vai começar a resolver um problema, né, nós temos que ter essa questão de o que pode estar afetando o meu problema. Tá? Então, isso aqui começa a dar uma dimensão, né, de como abordamos. Se o meu problema é na quebra da plataforma, né, se eu estou tentando estudar uma coisa que acontece aqui nessa região, o que acontece aqui possivelmente não vai ter importância nenhuma. Né? Então, porque eu estou focado aqui. E vai ser muito mais importante eu estudar o que acontece de troca entre a mesoescala com a escala de plataforma. Porém, se eu estou estudando, por exemplo, coisas que acontecem na plataforma interna, e, por exemplo, uma coisa interessante é, por exemplo, quando você tem um rio, né, e um rio deságua, ele está jogando o que na plataforma? Está jogando água doce, ou água de baixa salinidade. E isso aqui vai formar uma pluma. Né? E essa pluma vai evoluir aqui. E aí, o que importa para mim é as interações, principalmente que estão correndo na plataforma interna. E um outro problema também, que é bastante batido na dinâmica de plataformas, acho que a gente já chegou a falar também um pouquinho, né, mas é quando nós temos nós temos aqui. Eita, o que está acontecendo aqui? Meu desenho ficou péssimo aqui, deixa eu apagar isso aqui. Vamos com calma. Desenho. Plataforma. Superfície. E aqui nós temos a termoclina. Né? E às vezes a termoclina ela sobe sobre a plataforma continental porque está ocorrendo processos que interagem e que produzem trocas. Né? Então, para a termoclina subir, eu tenho que ter uma remoção de água da plataforma. Né? Então, aqui nesse caso, é extremamente importante eu entender o que está acontecendo na interface entre a plataforma e o oceano adjacente. E também, isso aqui vai ser afetado também pelo vento, como a gente vai ver adiante. Tá? Então, cada problema que nós vamos resolver na plataforma, que é, por exemplo, a dispersão de uma pluma de rio, ou a presença ou ausência de uma termoclina da ressurgência, ou a circulação causada pelo vento de uma plataforma, cada problema desses tem mais ou menos um caminho que a gente costuma tomar. Né? Assim como nos oceanos tem várias áreas, né, de atuação, a mesma coisa acontece em plataformas. Cada problema é um problema que requer uma maneira diferente da gente entender como abordar a situação. Tá? Pois bem, essa aula é basicamente isso, quer dizer, falar dessa questão da conceitualização do problema da plataforma continental, né, das suas bordas abertas, bordas fechadas, e que o problema, né, tem que ser abordado de maneiras diferentes em função do objetivo que nós temos.
Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Que eu já estou com a garganta seca. Ô, Guto, dá para considerar limite entre massas d'água como bordas abertas? Não. Porque a massa d'água, ela não, assim, é uma propriedade que está sendo trocada, né? Quer dizer, uma propriedade, quer dizer, uma massa, se você tem, pelo que eu entendi, assim, mas eu estou imaginando, assim, quando você fala de massas d'água, na plataforma, geralmente a gente associa com, por exemplo, a presença de uma água de massas d'água em plataforma, tá? Então, geralmente, quando a gente fala de massas d'água em plataforma, a gente tem uma massa d'água, vai ter uma massa de água que é associada com o oceano adjacente, superficial, pode ser uma água tropical, pode ser alguma outra coisa. Geralmente nós temos uma água em médias e latitudes, né? Uma água abaixo da termoclina, permanente, que pode vir ocupar a plataforma. Então nós temos essas duas águas na borda oceânica, que podem vir visitar a plataforma. Mas elas em si não caracterizam a borda. Né? Por exemplo, quando eu tenho a subida da ACAS na plataforma continental, ela é um problema de borda, mas a massa d'água está subindo. Então ela tá advectando por alguma razão e trazendo as suas propriedades. E na plataforma, nós temos o que nós chamamos genericamente de água costeira. Então, quando a gente fala de plataforma continental e massas de água, nós geralmente costumamos ter uma massa de água oceânica, que é a característica da água mais salgada e a temperatura variada, e uma massa de água que é formada na plataforma pela interação entre a água continental com a água, com essa água oceânica. Só que como a contribuição continental é variada, né, o que a gente chama de água costeira, na verdade, é muito variado. Então não dá para a gente separar e dizer assim que uma massa de água é uma borda, define uma borda. Ela simplesmente define uma propriedade da água que vai estar ou não ali. Entendi, Guto. Obrigado. Eu não sei se em dinâmica dos oceanos, mas em dinâmica também é que em dinâmica dos oceanos lá o problema ele é assim, é o oceano, né? Então assim, não tem tanta atenção a essa compartimentação assim da parte interna, da parte externa, porque a plataforma isso é bastante saliente, porque aqui a gente está trabalhando aqui tem 150 metros, que é relativamente profundo, e aqui tem 10 metros, que é muito raso. Então, essa distinção ela não tem tanto sentido no oceano, que o oceano é todo fundo. Aqui não, a gente tem esse gradiente. E aqui a gente tem um lado que tem muita entrada fluvial, às vezes, e tem um lado que tem contato com o oceano. Então, a plataforma é essa transição bastante acentuada, né, de condições físicas. Estuários seguem nessa linha também, né, de bastantes gradientes, bastante acentuados, né? O que não é tão importante assim quando a gente fala de dinâmica de oceano em escala oceânica. Mais alguma pergunta? Bom, as próximas aulas, né? A próxima aula a gente vai falar tentar estipular mais numericamente as questões de escalas, né, que afetam o problema, e depois a gente vai tentar rever também brevemente alguns conceitos importantes de propriedades da água e fazer uma revisão também da mecânica de fluidos de conservação de massa e movimento.
e depois a gente começa a entrar também em algumas coisas mais especificamente de problemas de plataforma. Tá? Então, pessoal, se ninguém tem pergunta, nós ficamos por aqui hoje. Professor, desculpa interromper. A minha pergunta, na verdade, não é bem em relação ao conteúdo. Já tem data das provas? Não. Possivelmente eu vou tentar distribuir a nota entre seminário, relatório de atividade prática e possivelmente vai ter uma única prova no final do semestre. Ah, tá bem, então. Mas essa prova, então, é só em janeiro? Sim, no final do semestre. Quando que termina? Tá bem, então. Em janeiro? Em janeiro que termina o semestre? Eu acho que é fim de Eu não fevereiro. vi. Vai ser lá pro final. Daí lá que a gente vai fazer uma prova. Mas vai ter um seminário e vai ter também atividades práticas, né? Que daí a nota vai ser distribuída entre essas atividades.